Estudo para Células, Igreja Batista, Graça e Paz. Estudo 6, lição 7. Parnassá, o caminho de excelência. Prosperidade, modelo bíblico. Texto base, Levítico 19, 23 a 25. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvore frutífera, os frutos dessas árvores lhes serão vedados. Nos primeiros 3 anos serão impuros para vocês. Não poderão comê-los. Porém, no 4º ano, todo o fruto dessas árvores será santo. Será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, vocês poderão comer os frutos para que as árvores aumentem sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A Bíblia não foi escrita para preguiçosos ou desinteressados, nem para se tirar a sorte abrindo-a aleatoriamente com o intuito de encontrar um versículo apontando e marcado pelo meu dedo, crendo que ali Deus fala comigo. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, em qualquer livro ou capítulo que eu abrir, Deus estará falando comigo. Com isso, não estou querendo invalidar ou desmerecer a experiência que alguém tenha vivenciado nesse sentido. A orientação é para que você entenda que abrir a palavra de Deus aleatoriamente não pode se tornar um hábito, uma prática que norteia a sua vida. A Bíblia não foi escrita com o objetivo de ser usada para lançar ou sorte. Ela foi escrita para ser estudada e também para ser um livro de meditação e reflexão enquanto é lida. Existe na Bíblia um planejamento de Deus para a nossa vida, que envolve a capacidade de saber contar os ciclos. No texto base do estudo de hoje, vimos que foi dado a Israel um planejamento para que no 5º ano o povo pudesse usufruir dos frutos. Nos 3 primeiros anos, os frutos lhe eram vedados. No 4º ano, deveriam ser dedicados a Deus. Os lucros só viriam no 5º ano, ou ciclo. Esse princípio treina a nossa alma para confiar em Deus. Imagine as pessoas plantando uma vinha. No 1º, 2º e 3º anos, os pés de uva ficam repletos de frutos, mas estes não lhe pertencem, pois há uma ordem de Deus dizendo que isso lhe foi vedado. Os rabinos ensinam que entre os cananeus existia a superstição de que os frutos dos 3 primeiros anos deveriam ser colhidos e dedicados aos deuses pagãos do povo que habitava aquela terra. Caso isso não fosse cumprido, o povo seria punido com falta de colheita. Para não evidenciar qualquer tipo de mistura com a idolatria, Deus não permitiu que os israelitas tocassem nos frutos nos 3 primeiros anos. Se realmente aqueles deuses pagãos tivessem qualquer tipo de poder, deveriam comprometer as colheitas seguintes, uma vez que não haveria colheita nem oferendas desses frutos aos deuses. Deus, porém, acrescenta uma ordem. Vocês, israelitas, deixarão os frutos nas árvores nos 3 primeiros anos. Vamos ver o que os deuses irão fazer. E então ele diz ao povo: no 4º ano, os frutos serão dedicados a mim.
E aqui vemos que novamente a janela do quarto está se abrindo. Não é por acaso que o quarto mandamento é o sábado. Ele é uma ponte que liga os demais mandamentos. Deus santificou o quarto ano dos frutos para ele. A nossa caminhada com Deus requer de nós perseverança e paciência. O que precisamos e o que desejamos chegará no devido tempo, se não atropelarmos as etapas. A ansiedade pode nos trazer prejuízos e traumas, conforme nos adverte a palavra de Deus em Provérbios 21:5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo o apressado tão somente à pobreza. Tópico 1. O quinto ciclo da vida. Esse ciclo compreende a faixa etária que vai dos 28 aos 35 anos de idade. Lembre-se que esse é o nosso 7º estudo. No estudo de número 6, abordamos os 4 primeiros ciclos da vida que vão até os 28 anos de idade, explicando sua importância para a formação de uma pessoa. As sementes lançadas nos primeiros ciclos irão frutificar em tempos adequados. Porém, caso não tenham sido de boa qualidade, a expectativa da colheita no 5º ciclo, que vai dos 28 aos 35 anos de idade, pode estar comprometida. As decisões mais importantes da vida do ser humano, que definem o seu destino, ocorrem entre os 14 e os 28 anos de idade. Nessa fase, o Espírito está gritando: "Filho, dá-me o teu coração." Talvez, no decorrer desse período, acontece o tempo de maior luta na alma de uma pessoa. Se faltar domínio próprio nessa fase da vida, se faltar santidade, se faltar juízo, a pessoa pode até se tornar pai ou mãe antes do tempo. Numa gravidez inesperada, fora do casamento. Se uma profissão não for definida até os 28 anos de idade, meu Deus, a colheita pode ser minguada. Se você for mentorado ou mentorada pela palavra de Deus, se não absorveu a cultura pagã, se não teve uma prática de vida sexual fora do casamento, se nesse período houve foco no estudo, no trabalho, se houve honra aos pais, se foi construída uma boa fama de pessoa confiável, se prepare. Está vindo uma colheita extraordinária em sua vida. O 5º ciclo é o tempo dessa colheita. A ordem agora é: desfrute para que aumente a produção. Esse ciclo mostra claramente que Deus não deseja que o homem se torne um acumulador de riquezas, um avarento que não saiba usufruir dos frutos. Há muitas pessoas que comem os frutos antes do tempo e outras que passam do tempo de aproveitar a colheita. Em qualquer uma das hipóteses, acontecem as perdas. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. Provérbios 11:24. Quando uma pessoa está no 5º ciclo de sua vida, de 28 aos 35 anos de idade, ela já deve ter passado pelos ciclos anteriores de maneira tal que já é possível colher frutos nessa idade. E que frutos são esses? Ora, o fruto do seu trabalho. Ter o privilégio de poder desfrutar de um lazer com a família, tirar umas férias, fazer uma viagem. Essas coisas que são importantes para o ser humano, pois fortalecem a alma. É por isso que cada um de nós deve pensar desde cedo naquilo que será a nossa lavoura, saber de onde virá o nosso sustento
e investir em nossa profissão. Faça um exercício mental. Se não tiver acontecido algo estranho nos ciclos anteriores, nessa fase da vida que compreende essa faixa etária, 28 a 35, você pode ter colhido os primeiros frutos com viagens, aquisição do primeiro veículo, um imóvel, entre outros. A cada 7 anos de nossa vida, muda-se um ciclo. Nunca se esqueça disso. Os ciclos são decisivos para definir se teremos ou não uma vida de paz no quesito finanças. São aqueles que vão até os 49 anos de idade. As sentenças trazidas até aqui não são definitivas, mas representam a maioria dos casos. Uma pessoa que tem 49 a 50 anos de idade e ainda não tem uma profissão definida, uma família constituída, uma casa para morar, um veículo, um terreno para construir, por mais doloroso que seja para ouvir isso, preciso lhe dizer que é difícil para essa pessoa, nessas condições, oferecer algo para alguém. Ainda mais se a sua condição atual foi fruto da inércia ou torpeza. Para aqueles que já alcançaram a idade entre 40 e 55 anos de idade, esse é também um tempo perigoso. Normalmente, a definição da vida financeira aconteceu nesse tempo. A pessoa agora tem riqueza, e então surge um inimigo, às vezes implacável: a vaidade. É ridículo quando nessa idade emerge uma mentalidade adolescente, seja no homem ou na mulher. Penso que devemos nos cuidar sem exageros. Precisamos sim cuidar do corpo e da aparência, mas há pessoas que espicham tanto a cara e vestem roupas tão inadequadas que ficam parecendo um voodoo. Misericórdia! O homem pode colocar tudo a perder se não valorizar a esposa da sua mocidade, se não mantiver o foco na obediência a Deus e à sua lei. Esse é o tempo do homem ou da mulher servir como um sinalizador de caminhada para os mais jovens. Eles devem compartilhar suas experiências, que certamente envolvem fracassos e vitórias, e mostrar como vale a pena servir a Deus. Nessa fase da vida, o casamento deve ser o lugar da segurança do casal. É aqui que tanto o homem quanto a mulher vão poder demonstrar outro nível de riqueza. Zerut. Tópico 2. A riqueza Zerut. É a riqueza baseada na honra e no mérito. É construída passo a passo, ciclo a ciclo, mas seu auge está entre os 40 e os 55 anos de idade. Nesse ciclo de vida já existem filhos casados e alguns têm até netos. Se nessa fase da vida o casamento estiver firme, tendo a riqueza Kasef, dinheiro e bens, sido construída dentro dos pilares da honestidade e do trabalho, os filhos se alegrarão por olharem para os pais honrados que eles têm. Ao perceberem o amor e o respeito que existe entre o pai e mãe também, se sentirão no dever de fazer o mesmo. Tópico 3. Honra. A honra é fruto da cumulatividade de atitudes de uma pessoa. Ela será a nossa marca, é o nosso valor intangível. Os valores tangíveis são os bens físicos que uma pessoa possui, como por exemplo, seu carro, sua casa, sua moto, entre outros. Os valores intangíveis são aqueles que fazem parte da nossa persona.
são aqueles que as pessoas atribuem a nós. Essa riqueza é muito elevada, vale mais do que o dinheiro, Cássio. Observe o que Provérbios nos ensina. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores que recebe. Provérbios 27, 21. Esse provérbio fala exatamente sobre a honra que o homem um dia terá ou não. O princípio nos ensina que nós somos provados pelo testemunho que as pessoas dão a nosso respeito. Somos sujeitos a falhas em nossas vidas, mas devemos parar imediatamente frente aos nossos erros e mudar o rumo. Quanto você vale? O primeiro valor que é atribuído a você vem das pessoas dentro da sua casa, sua esposa, seus filhos e seus familiares. Quando vemos pessoas de baixa valia para os de perto, devemos ficar desconfiados. Possivelmente, elas não valem muito mais do que aquilo que os familiares dizem. Não se engane. As pessoas que não recebem louvores ou testemunhos do seu ciclo de familiares, salvo raras exceções, são personagens envernizados que logo manifestarão o comportamento rejeitado pelos seus. Quando a pessoa é louvada pelos da sua casa, certamente também o será pelos de fora. Todos nós seremos provados. Nas provas que a vida trará para nós, as circunstâncias mostrarão se o que está dentro de nós é só forma ou se realmente é essência. Ninguém conseguirá esconder sua persona. A alma vai denunciar quem somos de verdade, e nesse momento surge o nosso valor diante das pessoas. A honra e o respeito são os grandes bens da vida de uma pessoa. Quando o sarrafo de medida é o zerrute, a riqueza baseada na honra e no mérito entra em ação e é posto em prática o princípio que Jesus ensinou. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Lucas 12, 15. Gosto muito do testemunho que os filhos de Het deram a respeito de Abraão. O capítulo 23 de Gênesis narra esse fato. Sara havia morrido. Abraão chora a morte da amada matriarca e se dirige aos filhos de Het para comprar a caverna de Macpela, que pertencia a um homem chamado Efron. Vejamos o diálogo. Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Het responderam a Abraão dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Gênesis 23, 4 a 6. Viu o que é honra? Disseram a Abraão: Tu és um príncipe de Deus. Como Abraão alcançou esse nível de testemunho? Com certeza foi por causa do seu estilo de vida e comportamento diante de todas as situações. Efron disse a Abraão: Essa caverna vale 5.000 reais. Mas o que é isso entre nós dois? Sepulte aí a tua falecida. Mas Abraão disse: Eu pagarei o preço que disseste. Ele era um homem íntegro, que não receberia nenhum tipo de favor das mãos de um pagão. Se aceitasse a oferta, futuramente ficaria vinculado a Efron de alguma maneira. Tópico
4. Conclusão. Espero estar contribuindo com sua visão de vida nesses estudos. Certa vez, ministrei no encontro com Deus a respeito dos ciclos da vida. Coisa rápida. Um dia, o Guilherme, meu filho, e o Bruno Lira foram ver um apartamento, pois o Bruno estava para se casar. Ao chegarem à construtora, o vendedor percebeu que eles eram evangélicos pela forma como conversavam. Conversa vai, conversa vem, e meu nome foi citado. Então o vendedor falou: esse pastor disse uma palavra a respeito dos ciclos da vida que mudou minha forma de pensar. Comecei a colocar em prática os seus ensinamentos e me tornei o melhor vendedor da minha empresa. Ao me contarem isso, fiquei alegre e triste. Alegre porque é bom saber que de alguma forma ajudamos alguém a mudar para melhor em sua vida. Triste ao ver que muita coisa que tenho ensinado às pessoas a quem eu amo, os membros da Graça e Paz, constato que alguns não dão valor aos ensinamentos e recebem a instrução de mau grado. Quando alguém recebe um determinado ensino dessa forma, é porque não compreende o que foi ensinado, porque seus ouvidos se fecharam e o coração endureceu. Isso não me desanima, pois tenho visto a cada dia o quanto o Eterno tem me abençoado em todas as áreas da minha vida. Sei que se esta geração não der valor ao que eu estou ensinando, outra irá valorizar e serei lembrado no futuro como alguém que deu direção à vida das pessoas. Deus abençoe grandemente a todos os irmãos. Eu os amo de coração e desejo a todos um Parnassá sem medidas da parte do Eterno. Até nossa próxima e última lição a respeito de Parnassá. Na ocasião, abordarei os níveis de riqueza, sécula e líshma, e também darei as explicações sobre o sexto e o sétimo ciclos de vida do ser humano. Shalom Adonai. Igreja Batista Graça e Paz, Pastor Ney Fraga.